Boa noite, pessoas lindas. Como vão? Mais uma quarta-feira, né? Mais uma live 2047. Espero que Nossa Senhora da Conexão nos ajude, que a nossa live seja um sucesso e que ela percorra da melhor forma possível, né? Deixa eu posicionar aqui. Espero que todas estejam bem, que todos estejam bem também, né? Porque tem muitos meninos que gostam aí deste assunto de organização. E a quarta-feira é um dia assim, xodó meu, gosto muito desse dia. É um dia que eu gosto de estar por aqui, falando sobre a organização. E vamos lá, gente. Gente, essa é a quinta live, né, de uma sequência de lives que eu estou fazendo para estar mostrando um caminho para vocês trilharem aí da melhor forma possível, né? Então, o tema de hoje é por que as pessoas não fazem o que tem que fazer. Esse tema, né, é muito pertinente, né? Você já parou para imaginar o porquê que as pessoas não fazem o que tem que ser feito? Eu até perguntei, fiz umas enquetes para que vocês parassem para pensar e analisar. Eu queria que vocês também fizessem aí essa reflexão e essa análise de por que as pessoas, né, não fazem o que tem que ser feito, né? Boa noite para todo mundo, seja todo mundo muito bem-vindo, né? E vamos papear, né? Sabia que o IFO 745 pode resolver essa situação em 45 dias, lhe proporcionando no mínimo 7 horas livres por semana, ou seja, 1 hora por dia, totalizando 7 horas por semana, para que você faça o que quiser com elas, se transforme aí, né, em mentora do seu lar. Pois é, isso é extremamente possível. Você vai ter um lar muito mais feliz com a ajuda e colaboração de toda a sua família. E essa sua família vai se tornar muito mais alegre e harmoniosa. Então, é isso aí, pessoas lindas, né? Direto daqui da minha sala de estar jantar, né? Eu, Cláudia Vilela, da Desbagunçando Tudo, né? Mais uma vez por aqui para a gente papear sobre organização. E o tema hoje da live é porque as pessoas não fazem o que tem que fazer. Então vamos lá, né? Vamos entender um pouquinho sobre esse caso aí tão pertinente no nosso dia a dia, né? De dona de casa. Isso é uma das questões que nos tira dos trilhos, que nos faz perder as estribeiras e que muitas vezes nos causa mau humor, estresse e nos faz se transformar naquela mãe mandona, né? Então, por isso é necessário essa análise. Mas antes de eu começar a falar exatamente sobre por que as pessoas não fazem o que tem que ser feito, eu gostaria de relembrar aqui a nossa trajetória, né? É uma trajetória que eu estou cuidando com muito carinho, com muito zelo, para que você consiga trilhar e você consiga entender aí essa transformação de se transformar numa IFO, numa pessoa que inclui a família na organização, ganhando 7 horas por semana em 45 dias. Vejam só que incrível, né? Pois bem, nossa primeira live a gente falou exatamente da mãe mandona e fazendo a mudança para ela se transformar em uma mãe IFO, né? A gente abordou alguns casos aqui sobre isso, sobre esse rótulo que
praticamente todas mães têm, né? Que é de ser mãe mandona. Vamos converter ela em mãe-ifo. Na segunda live, a gente falou de um tema que foi até engraçado, como eu coloquei para vocês. Eu coloquei, né, as oportunidades que existem a partir de sapatos espalhados pela casa. Foi um bate-papo muito gostoso, muito legal, que eu mostro para vocês que existe sempre uma solução, que a gente tem que aproveitar aí as oportunidades que elas existem mesmo numa situação dessa, né? Que quem aí que não fica de cabelo em pé com sapatos espalhados pela casa? Sapatos é uma coisa que tumultua. E às vezes você encontra um pé na sala, outro no quarto, outro na cozinha. Principalmente quem tem criança, né? Que sai com sapatinho, sandalinha, chinelinho e aquele monte de coisa. E a gente acaba se desesperando em meio a um caos que muitas vezes se instala, né? Por causa de muitas vezes dessas coisas que vão ficando por aí. A terceira live foi bagunça camuflada, em especial da gaveta, né? Quem nunca camuflou uma bagunça aí, que atire a primeira pedra, né? É normal, todas nós, vez ou outra, tá para receber uma visita e aí você tá bem atarefado. O que é que você faz? Sai catando tudo que tá no meio da casa, pega o primeiro armário que encontra e põe ali. Aparentemente você resolveu a solução, mas na verdade você só camuflou, nem arrumado ficou, né? Porque muitas vezes ficou ali só jogado. Então isso é uma situação que a gente também tem a solução aí neste problema. E na quarta live a gente falou de trabalhar muito e produzir pouco. Também é uma outra situação que nós donas de casa chega ao final do dia, a gente tá exausta e quando a gente olha, ainda faltou tanta coisa pra gente resolver naquele dia que você acaba achando que você não produziu. Mas calma, gente. Tudo isso tem os porquês, tem como você fazer os ajustes. Inclusive essas lives, elas estão todas disponíveis no meu feed. Tem desafio, tem os hashtags para vocês marcarem. Então, tira um tempinho, vão lá, dão uma olhada, se questionem, peguem papel, caneta, fazem as anotações, fazem aí os ajustes e coloquem lá nos comentários para mim, para eu saber que vocês realmente estão interagindo, que estão entendendo, que estão colocando em prática. Eu vou ficar muito feliz com os comentários de vocês e eu prometo que eu vou lá ler um por um e também vou responder. Não garanto responder no imediatismo, mas com certeza eu vou responder um a um com muito carinho, porque eu adoro quando vocês trocam aí comigo as experiências, expõem o que vocês estão vivenciando. Eu queria saber de vocês se conseguiram colocar alguma coisa dessas em práticas, o que foi mais difícil, se não botou, por que não botou em prática, qual foi a maior dificuldade, para que eu possa entender e possa te ajudar de uma forma mais assertiva ainda. Então, por isso é importante, né, vocês irem lá, dar uma olhada, uma conferida e deixar lá também a sua dúvida, porque também, muitas vezes, a sua dúvida é a de uma outra amiga que vai ficar muito feliz em ler aquela resposta, aquele comentário, porque pode ser que a gente consiga matar dois coelhos numa paulada só, né? Então, assim, vamos gerar aí o bem e mandar aí coisas boas para todas as pessoas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar continuidade à live e quando estiver pertinho de terminar, eu vou olhar aqui os comentários, as perguntas que tiverem e eu vou responder para vocês. Tá combinado assim? Então, eu vou fazer assim, tá bom? E aí, hoje, né, a quinta live, nós vamos falar porque o outro não enxerga o que tem que ser feito, né? Faz vista grossa. Pra gente fazer com que o outro consiga
enxergar, existe toda uma filosofia que a gente vai desenvolver aqui, que a gente vai falar aqui. Não é difícil, é super simples, agora tem que ter muito o nosso comprometimento. O que é mais complicado, na maioria de nós, para as pessoas, é exatamente conseguir fazer com que o outro faça o que tem que ser feito. Pois na maioria das vezes nós sabemos o que tem que ser feito, mas acabamos fazendo de conta que não estamos vendo, A gente faz vista grossa e muitas vezes até mesmo nós, donas de casa, que estamos cansadas, muitas vezes a gente faz isso. Então é preciso a gente se entender para poder entender o outro, para poder cobrar do outro, para poder fazer com que o outro enxergue e faça o que tem que ser feito. O que acontece, na verdade, com nós seres humanos é que nós adoramos viver na zona de conforto, É muito bom você estar ali confortável, sem ninguém estar lhe cutucando, sem ninguém estar lhe importunando, lhe mandando, fazer as coisas. Então, a gente tende a adiar a fazer as coisas, Na maioria das vezes, sempre tem quem faça. Isso já é um ponto de você não enxergar o que tem que ser feito. Quando se trata dos filhos, normalmente é a mãe que faz por eles, Não faz com eles. Esse é um ponto de todas as soluções. Ou é uma secretária. Então, se você tem um filho, principalmente um adolescente, e ele tá lá no quarto dele com copo, prato, roupas, toalhas, meias, sapatos, ele tá vendo que tá tudo fora do lugar, mas ele sabe que a mãe dele vai passar ali e vai guardar, ou que a secretária vai passar ali e vai guardar. Então, para que ele vai fazer? Ele tá ali na zona de conforto dele, no celular dele, se divertindo, ou às vezes lendo um livro, e aí ele não vai enxergar. Ele não tem aquela obrigação, ele não quer ter aquela obrigação porque ele não quer sair da zona de conforto dele. Ele não vai enxergar, ele vê, mas ele não enxerga. Ele sabe que tem que fazer, mas ele não vai fazer. E talvez porque também nunca você tenha se posicionado como a tal, nunca tenha mostrado para ele a importância dele estar num ambiente organizado, com as coisas devidamente guardadas nas suas casinhas, que também é importante você ter o lugar certo para cada coisa, porque quando você põe em qualquer lugar, você não está organizando, você está arrumando. E aí você tem uma arrumação temporária, tem uma solução temporária, mas depois volta tudo novamente. Então, é por isso essa grande importância da gente aprender a fazer uma organização, E aí eu costumo muito dizer aqui, na minha casa, que você tem que ajustar, Ajustar essas coisinhas para que eles consigam fazer. Então, precisamos saber fazer as atividades corriqueiras do dia a dia. De como forrar uma cama, a gente tem que delegar para os nossos filhos. Terminou de fazer a refeição, pegar o prato, pôr na pia e já lavar. Se cada um lavar seu prato, já economiza bastante tempo. Mas assim, no meu caso, aqui na minha casa, eu gosto que todos comam à mesa. Então assim, é sagrado todos sentarem à mesa, todos fazerem a refeição, principalmente agora com esse novo normal. Todo mundo está em casa. A grande maioria das pessoas estão em casa na hora das refeições. Então é importante você ter esses hábitos, ter esses horários. Então todo mundo senta para almoçar. Se alguém terminou antes que o outro, aquele que terminou antes, ele vai continuar na mesa sentado, esperando todos terminarem a refeição, porque esse momento é um momento de comunhão, de partilha, de você dividir as coisas, de você saber um pouco o interesse do outro. Então, é todo mundo junto. Terminou a refeição, tem o que lava, tem o que seca e tem o que guarda. Então, não fica pesado para ninguém,
a coisa fica bem rápida, mas isso antes teve que ser explicado o porquê, mostrado o porquê, porque quando você simplesmente só manda, a coisa não funciona muito bem. Então é importante que sempre você mostre as características, as vantagens e quais são os benefícios, né? Criança adora brincar, então assim, quer ter mais tempo, quer brincar, primeiro a obrigação, depois a diversão. Isso aqui já é assim, chavão aqui na minha casa. Então, eu queria que vocês, né, aproveitassem, se vocês estão, né, comigo até aqui, marquem aí pra mim, hashtag IFO745, hashtag eu me comprometo, porque para eu saber que você quer essa transformação, gostaria muito de saber se vocês têm esse desejo de ter na casa de vocês, a família de vocês, marido, agregado, filhos, conseguindo enxergar e fazer o que tem que ser feito. Sem você ter que estar se estressando, se transformando na mãe mandona. Eu quero todo mundo mãe IFO. E então, pessoa linda, né? Pare um pouco e pense nessas questões de fazer o outro enxergar. Como é que você consegue fazer o outro enxergar? Pois é uma questão muito delicada, mas se você aprender a desenvolver isso, você vai conseguir. Fazer a gente ver e enxergar está muito envolvido o nosso cérebro. E ele muitas vezes está programado para não ver. É exatamente assim. Ele não quer ver, simplesmente não vê e pronto. Então, nós temos que encontrar, né, este problema e a solução. Sempre, toda a vida, a solução está no problema. Se você começar a enxergar o problema, inverter ele, você vai ver que ali está a solução. Então, fique aqui comigo que ainda hoje eu vou resolver essa situação. Eu vou explicar em um passo a passo para você colocar em prática agorinha mesmo na sua casa e começar a desenvolver aí as habilidades IFO. Vamos todo mundo aí se transformar em mãe IFO. Então, vamos superar e resolver esse problema da pessoa não enxergar o que tem que ser feito e fazer o outro ver. O primeiro passo deles é implantar hábitos. Quando você implanta hábitos, com o passar do tempo, esse hábito ele vai se transformar em rotina. E o segundo passo é você fazer planilhas, é você usar post-its e também se beneficiar da tecnologia, né? Hoje em dia tem um monte de aplicativos que a gente baixa aqui no celular, que fica para você fazer anotações. Então, uma das coisas prioritárias para você conseguir realizar suas coisas é você fazer anotações, que seja num caderninho, que seja num post-it, que seja no seu aplicativo. Mas aprenda. E o aplicativo, o melhor de tudo é porque ele lhe lembra. Você tem como marcar notificações de volume ou de vibrar, e aí ele vai lhe lembrar, tá na hora de tal coisa. Porque se você também deixar assim muito à vontade, você vai relaxar, porque é incondicional, já tá na mente da gente. Você quer ficar na sua zona de conforto, então vai ter coisa, principalmente as que mais lhe cansam, essas são as que a gente tende a deixar por último, e é exatamente as que a gente tem que fazer logo, porque elas são mais chatas de fazer. Então quando a gente procrastina, é mais fácil ela ficar para depois, aí depois fica para depois e depois vira um monstro terrível. Então, né, vamos superar e resolver esse problema da pessoa não enxergar o que tem que ser feito e fazer a outra vez. O primeiro passo deles é implantar o hábito e a rotina. O segundo, fazer uso dos post-its e dos aplicativos ou de uma agenda. E isso vai ajudar bastante, principalmente esses lembretes de notificações, né?
e seja fiel aos seus lembretes. Não acumule. O terceiro passo é você ensinar a sua família por que ela tem que fazer isso e dividir as atividades, as tarefas por blocos. A gente tem o dia e o dia ele tem manhã, tarde e noite. Então você tem que encontrar as atividades que vai ser melhor ser realizada durante a manhã, as atividades que vai ser melhor ser realizada durante a tarde e a que vai ser melhor durante a noite. Quando você faz uso desse passo a passo, você vê que você consegue fazer mais, a pessoa enxergar tudo que tem que ser feito. Aqui em casa, né, voltando lá no assunto dos lembretes, o que eu fiz? A gente tem delegado aqui a atividade que cada um realiza. Eu tenho, né, um menino de 13 anos, né, como vocês aqui já sabem. Tem uma de 9 anos e aí eu delego atividades de acordo com a faixa etária deles. E tenho anotadozinho o que faz na segunda, o que faz na terça, o que faz na quarta. E aí naquele dia que eles esquecem, né, que ficam lá na zona de conforto deles, que eu não quero lembrar o que tem que ser feito, eu peço para eles irem lá consultar a geladeira, que eu deixo lá na lateral da minha geladeira coladinho, esses lembretes, a minha programação alimentar, para que seja fácil para todo mundo, para que todo mundo fale a mesma língua, né, e se beneficie aí de tudo, né. Quando a gente deixa, né, as coisas, eu falo muito de blocos para vocês porque é assim. Quando a gente deixa algumas coisas para depois, dependendo do que você deixou, ele vai ter um peso a mais ou um peso a menos. Na live passada eu falei sobre isso, mas eu vou aqui pincelar e lembrar para vocês novamente dessa questão aí de peso. Por exemplo, um prato, né? Um prato que sujou pela manhã. Se você lava ele já a partir do momento que já sujou, já fez e lavou, ele vai ter um peso 4. Se você deixar esse mesmo prato para você lavar somente junto com a louça do almoço ou quiçá do jantar, esse peso de 4, se for no jantar, ele vai passar lá para 9 ou 10. Por quê? Porque você já passou pelo bloco A, bloco B, já está no bloco C. Então, normalmente você já trabalhou, já fez N atividades, voltou para casa, aí se depara com aquele monte de coisa para fazer, aquele monte de louça para lavar. Então, aquele prato que teria peso 4 lá no início do dia, agora no final do dia, ele tem um peso entre 9 ou 10. Então, automaticamente você já vai fazendo cansada. O cansaço ele já toma conta de você antes mesmo de você começar a realizar essa ação. Então, a grande sacada é que a gente tem que dar o primeiro passo e tem que ser perseverante. Você tem que fazer, não deixe para depois. Gente, eu tenho aversão a essa palavra depois, porque algumas coisas elas precisam ficar para depois, mas normalmente o depois nos engessa e nos atrapalha muito. Aqui em casa mesmo, eu já me estressei muito mandando as crianças, né, fazerem as coisas e principalmente quando eles eram mais novos. Então foi por isso que a gente decidiu, sabe, fazer uma reunião, colocar o que cada uma pessoinha ia fazer, definir as tarefinhas, tem planner na porta do quarto da menina, do menino, das atividades deles assim de escola, de dever, de estudo, horários de estudos, e tem esses afazeres que aguar uma planta, botar comida para um pet, lavar uma louça, dar uma geral no banheiro. Então tudo isso aqui é bem definido e eles sabem exatamente o que eles têm que fazer e quando eles têm que fazer para que tudo, né, ande no prumo aí. E eu não fique, né, todo tempo mandando, se transformando naquela mãe mandona
chata, que nem o cachorro aguenta, né? Que eu consiga ser a mãe IFO, né? Que é aquela mãe admirável, que eles gostam, que eles curtem, que eles querem realmente aquela mãe pra eles. É muito bom quando você escuta o seu filho te elogiar, falar de você para um outro coleguinha, quando você pega ele assim comentando, não, mas a minha mãe faz assim. Gente, não tem preço, é você ter a certeza, né, que você está no caminho certo e que você está educando e fazendo com que o seu filho seja uma pessoa do bem, que está preparando ele para o futuro, porque organizar, fazer com que o seu filho seja organizado é um presente imensurável que um pai e uma mãe pode fazer com o filho, porque a gente não sabe quando você vai estar, onde você vai estar, então todo mundo tem que saber viver, né? Todo mundo tem que saber fazer alguma coisa, tem que saber fritar um ovo, fazer um café, passar uma vassoura na casa, limpar um banheiro, lavar uma calcinha. Isso dignifica a gente, não vai fazer você passar perrengue, né? É uma coisa que enobrece, todo mundo tem que saber fazer isso. Então, né, aqui você deve estar se questionando, não, mas isso não vai acontecer aqui na minha casa, é impossível, eu tenho que pedir a colaboração dos outros, eles não vão fazer. E eu sinto em informar que realmente não vão fazer. Se você já tem esse pensamento aí na sua cabeça, você não vai conseguir. Não vai, porque você já está dizendo, você já mandou o comando para sua mente que você não vai conseguir. Então, quando a gente já determina isso daí, fica muito complicado do negócio acontecer. Não vai funcionar mesmo, né? Pois se você não acredita, como é que você vai fazer a sua galera, a sua família acreditar? Se nem você mesmo acredita. Transformar sua família em participantes que acreditam e que fazem, depende muito de você, né? Como falei lá no início, tudo é uma questão de hábito, e precisa ser praticado para que se transforme numa rotina. Eu tenho 19 anos, né, de casada, 13 anos de mãe, né, dois filhos, um menino e uma menina. E isso não aconteceu aqui na minha casa do dia para a noite. Eu passei muitos perrengues, eu fui vendo as coisas no dia a dia e eu fui desenvolvendo esse método para que eu tivesse mais tranquilidade, tivesse uma vida mais feliz e que eles colaborassem comigo, que eles participassem, né, de toda essa transformação. E aí eu desenvolvi esse método IFO 745 e que é possível implantar aí na sua casa em 45 dias. E você ainda tem aí de bônus 7 horas por semana livre para você fazer o que quiser. Fazer uma atividade física, ir no salão, aproveitar mais a família, assistir um filme, ler um livro, enfim. Fazer o que você tiver vontade, para que você se sinta melhor, mais feliz, mais produtiva, né? Mais viva. E agora, né, jamais você, se você acha que você não vai conseguir, nem faça, nem comece, né? E a outra questão grande é de você não fazer por eles, né? Eu falo muito isso aqui, porque nós mães temos essa mania já assim no nosso cérebro de fazer pelos nossos filhos. Que é o caso lá que eu contei do seu filho que tá lá no quarto, que tá aquela zona, aquela bagunça, sapato espalhado, meia, toalha. Ele tá na zona de conforto ali no celular dele, ele sabe que ele tem a mãe dele, que a mãe dele vai chegar lá e vai fazer o que vai ser a secretária que vai fazer, pra que ele vai enxergar? Ele não vai, gente, não vai enxergar, isso é fato. Essa transformação, ela vale ou não a pena para você, né? Você acha que você quer estar envolvida com isso, você quer dar a mão comigo e trilhar aí essa jornada? Se você realmente estiver disposta a mudar de nível, né? Subir aí um degrau, se
Se você não estiver, também tá tudo certo, tá tudo bem. Mas se você tiver, por favor, coloca aí as hashtags eu me comprometo e hashtag família participativa, que é para eu saber que você realmente tá comigo, que você tá evoluindo aí nessa jornada desses aprendizados aí, dessa transformação IFO. E o jeito mais assertivo de você resolver todos esses transtornos das pessoas não fazerem o que tem que fazer é ensinar. É tentar ensinar ao cérebro, né, funcionar e fazer o que tem que ser feito. Você tem que mostrar, você vai desenvolver como você vai mostrar isso para a pessoa. Lembra, pessoa linda, às vezes a gente cobra demais do outro e esquece também que nós passamos muitas vezes por essa mesma situação. É normal, todo mundo passa por isso. Por isso, né, tem um passo a passo aqui bem interessante que eu já falei e eu vou falar de novo aqui para ajustar, para vocês não esquecerem. Se puder pegar aí, ó, lápis e caneta, pega para anotar, porque é simples. É implantar hábitos que vão se transformar em rotina. É seguir um roteiro, você fazer uso de uma agenda, de um post-it, de um app no seu celular para que você tenha suas tarefas e vá lá marcando o que tem que ser feito. E é definir esse seu dia em blocos, bloco A, B, C, para que fique tudo bem ajustadinho aí, para que tudo funcione. Eu vou dar um exemplo aqui bem corriqueiro dessa história aí da gente sabe que tem que fazer, mas não faz, né? Eu acho que todo mundo já viveu uma situação dessa. Eu quero inclusive que vocês comentem aqui, que é aquela questão das luzes, né? Chega a noite e aí sai todo mundo acendendo todas as luzes iluminárias, a casa fica assim um encanto de acesa, e nem sempre é para estarem todas essas luzes acesas, né? E nós mães temos já assim no condicional da gente, a gente vai fazer assim, menino, o que tá bonito, né? Parece até que é dono da Coserne, né? No caso daqui da gente que é Nordeste, né? É Rio Grande do Norte, é Coserne, né? São Paulo, Eletropaulo, e aí na cidade de cada um de vocês tem um nome, mas é o típico aí, né? De ver, sabe que tem que fazer, mas não faz. Sempre fica fazendo o quê? Esperando pelo outro. Aí sabe qual é a sacada de tudo aí para que as pessoas façam o que tem que fazer, gente? É tão simples, é somente o primeiro passo, né? Toda essa questão aí da pessoa, porque as pessoas não fazem o que tem que ser feito, elas não fazem o que tem que ser feito porque elas não dão o primeiro passo. Porque elas esperam que esse primeiro passo seja dado pela mãe, pela secretária, pela avó, pela esposa, pelo marido, pelo irmão, pela irmã. Sempre vão estar esperando que esse primeiro passo seja dado por uma outra pessoa. Não quer sair da zona de conforto. Tem as N outras questões que a gente coloca, né? Como eu perguntei, teve muitas pessoas que dizem que é por preguiça, porque não tem prioridade, e realmente é por aí mesmo. Mas a principal delas, das pessoas não fazerem o que tem que ser feito, é porque não dão esse primeiro passo. Então, quando você aprender a mostrar que todo mundo tem que fazer esse primeiro passo, vocês vão ver a transformação acontecer. Deixa eu ver aqui como é que tá nosso tempo. Eu quero ainda dar uma olhada nos comentários, que eu vi que já teve gente aqui marcando que hashtag eu me comprometo, hashtag família participativa. Tô gostando de ver aí. Muito, muito bom mesmo. E aí, gente, assim, ó, as pessoas, né, não fazem elas não fazem o que tem que fazer porque elas não dão esse primeiro passo. Elas ficam lá na zona de conforto esperando a coisa acontecer, né?
E não digo que seja fácil, nem que todas as respostas sejam conhecidas, né? Tem respostas que a gente nem conhece. Mas também não é impossível. Se de fato você quiser, vá fazer uma coisa acontecer e fluir com mais naturalidade. É uma questão de ensinar seu cérebro a ver e enxergar as atitudes que estão à sua volta. Sempre tem, mas às vezes a gente parece que só enxerga assim, né? Então, você precisa aprender a desenvolver isso, né? Ajudar aí ao seu cérebro a enxergar essas coisas. E para aprender a fazer nosso cérebro enxergar as coisas, as que tem que ser feitas, é preciso você desenvolver uma forma diferente de chamar a atenção, sem que ter que estar todo o tempo sendo aquela mãe rotulada de mandona, né? A chata que fala que nem um cachorro aguenta. Como dizia, né, o mestre Yoda lá do Star Wars, né? Se você não acredita, você não consegue. É simples. Qualquer coisa na sua vida que você for fazer, se você não acreditar, você não vai conseguir. É fato. As pessoas não fazem aquilo que devem fazer simplesmente porque não pensam em dar esse primeiro passo, né? E é um passo de cada vez. Elas pensam em quê? Na jornada, na dificuldade, no cansaço, no tempo que vão ficar para poder desenvolver, para poder realizar aquele trabalho. Então, ela acaba já se acomodando, porque só em pensar no tempo, na jornada, no que tem que fazer, no desgaste, ela prefere fazer vista grossa. Não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para depois, depois eu penso, depois eu faço e aí depois fica para depois e aí já sabe, né? O primeiro passo não foi dado, seu cérebro não entendeu esse comando e a coisa vai ficando aí sem ser feita. Você sabe que tem que fazer, mas, né, acaba deixando para lá. Aí eu fiz o quê? Eu procurei, né, a definição de duas palavrinhas aqui que eu vou ler para você, né? Uma delas é o resultado, que eu achei bem interessante, e a outra é o equilíbrio. Achei muito interessante, né? Fala assim, ó, que o equilíbrio a definição de equilíbrio é justamente harmonia, justa proporção, algo que nem é de mais nem é de menos. Eu achei isso fantástico, né? Equilíbrio não é de mais nem é de menos, é na medida certa, é na proporção certa, né? A medida certa de que nos traz a felicidade. É o amor em todos os aspectos, vivido na forma intensa, constante e no momento certo. Eu achei incrível a tradução. É uma vida que sabe dosar o estresse e a calmaria. O equilíbrio, ele está entre o estresse e a calmaria, de forma que um contrabalança o outro, né? Fazendo prevalecer uma sensação de paz e de bem-estar, que é o que todo mundo deseja, que é o que a gente mais precisa, principalmente no nosso lar, né? Que nosso lar é o nosso porto seguro. Já a definição de resultado inclui aquilo que resultou ou resulta de alguma coisa, né? É uma consequência, é um efeito, é um produto, é um fim, é um termo, é uma liberação, uma decisão, um ganho. Tudo isso são significados de resultado. É lucro. Segundo o conceito aqui proposto, resultados são os objetivos que conquistamos na nossa vida, ao longo da nossa vida, as pequenas e grandes vitórias do nosso dia a dia. Os sonhos são alcançados, a carreira bem-sucedida, nossos méritos escolares, nossos bens materiais, nossas riquezas, nossos valores pessoais. Esses são também resultados que a gente tem, sendo que a gente tem que fazer o equilíbrio, né? Então, resultados são as coisas que nós buscamos ter em nossa vida, mas tem que estar extremamente alinhado com o nosso ser. Só assim a gente vai conseguir esse equilíbrio, essa harmonia e essa paz, né?
Parece simples, mas a importância que uma pessoa atribui a cada um desses conceitos expressa a forma de como ela está usando o seu tempo. Compreender e fazer o outro enxergar essa relação e que vai transformar sua mente em ver e enxergar o que tem que ser feito. Problemas e dificuldades todo mundo tem, todo mundo vai passar, né? A vida é imprevisível e ela é inconstante, né? E ela acontece coisas, né, que jamais a gente imaginaria que acontecesse, né? Por exemplo, o novo normal que estamos vivendo hoje, né? Não é verdade? Então, assim, a gente tem que se acostumar a lidar com tudo isso, né? E é o que precisamos fazer, é aprender a ver e a enxergar as coisas e a solucioná-las e eliminar de vez dessa palavra aí, depois, não é mesmo? E aí, deixa eu ver aqui, eu tô muito feliz aqui com um monte de aqui, hashtag eu me comprometo. Eu vou agora reservar esses minutinhos pra falar com minhas pessoas lindas e ver aqui que eu vi que teve aqui perguntas. Eu amo a quarta-feira, adoro estar aqui com vocês, falar com vocês. As irmãs por aqui, adoro quando elas estão por aqui. Tuíla, Neto, Tásia, todo mundo, a galera aqui escutando, aprendendo. Quero saber se vocês estão botando em prática, viu? Eu quero ver vocês indo lá nas lives, responder, fazer os desafios e colocar lá, hashtag eu me comprometo, hashtag IFO745, que é para eu saber se tá acontecendo mesmo aí a transformação, né? Isso é muito importante para eu saber se eu estou no caminho certo, né? Aninha, sua linda, boa noite. Amo suas dicas e eu amo vocês por aqui, adoro. Eu sei que eu vi pergunta por aqui, além das hashtags que foram marcadas. Deixa eu ver. Tatiana, gente, se eu deixar de falar o nome de alguém, me perdoem, viu? Mas gratidão por estarem aqui. Vamos ver. Mauro Vilela tá dizendo que tem que apagar, né, do dicionário a palavra depois, né? Eu sou extremamente estressada com esta palavra, detesto. Hello, Tati, sua linda! Hashtag eu me comprometo, muitos hashtags eu me comprometo aqui. Manu, sua linda, como é que tá aí no convento? Tá todo mundo aí, hashtag eu me comprometo? Cristina, tava com saudade de você. Só andamos, né, a partir do primeiro passo, né? Tudo na vida da gente tem que ter o primeiro passo, né? Lembra quando a gente era bebê? Pra gente aprender a andar, a gente precisou realmente dar o primeiro passo. Sem o primeiro passo, nada na vida acontece. Então, você não vê e não enxerga ou não faz o que tem que ser feito, porque não dá o primeiro passo, porque você tá lá deitada no sofá, vendo o controle no chão, o brinquedo jogado, a chinela jogada, meia espalhada, roupa às vezes no chão. Você tá vendo, mas você não faz porque você tá na zona de conforto, tá ali sentado e você não dá esse primeiro passo. Então, é tudo por aí. A Itásia disse aqui, né, que realmente é a falta do hábito. Exatamente, se você não cria, se você não mostra, principalmente o antes e o depois, fica muito difícil. Você tem que mostrar. O grande lance de tudo, antes de tudo, é você ensinar para o outro dar esse primeiro passo. Por que ele tem que dar outro passo? Mas antes de você fazer tudo isso, mostra para ele. A gente tem que ter paciência, discernimento e sabedoria. É você mostrar. Mostra. Faz ele enxergar com a lente dos olhos dele, mas se possível também fotografa. Porque quando você fotografa, fica registrado. Então,
Faz o antes e o depois de uma foto mesmo e mostra e pergunta para a pessoa e pede para ela mesma analisar, avaliar e dar a nota. É simples, você vê que essa transformação faz com que as pessoas da sua casa comecem a querer realmente a colaborar e a contribuir com você, porque elas percebem, elas começam a perceber o benefício e a vantagem de você ter essa coisa ajustada. Achamos que os filhos não crescem também, né? A gente faz muito, nós mamães, a grande maioria acha que amar é dar sempre um sim, e é exatamente o contrário. Quem ama, ama muito de verdade, vai dar muito mais nãos do que sims, porque é a partir dos nãos que a gente cresce, que a gente evolui. E a gente tem que dar autonomia aos nossos filhos. A gente tem que deixar eles aprender a ser independente, a tirar a roupinha, colocar no cesto de roupa suja, a pegar uma cuequinha ou uma calcinha para se vestir. A minha filha Anitta, com 1 ano e meio, ela tirava a calcinha dela de xixi, botava na lavanderia e já escolhia uma outra para ela vestir. Tanto que assim, normalmente quando as crianças nascem, essas coisas de calcinha, de fralda, tá na parte de cima. Mas a primeira providência que eu fiz quando a minha filha começou a andar e a abrir as gavetas e fazer essas coisas foi pegar as calcinhas da parte de cima e colocar na parte de baixo, porque ela alcançava, era o nível dela. Então eu ensinei a ela. Então nessa época a gaveta é como? É uma bagunça, é uma criança, não é hora dela aprender a dobrar e a manter aquilo lá organizado. Mas tudo tem hora. Uma história aqui dessa questão da gente ensinando a criança, minha sobrinha, ela tá com 1 ano e 1 mês. E aí eu pedi para minha cunhada fazer um vídeo dela, ela já tá com um monte de organizadores, de coisinhas. Ah, mas ela tá na fase que só tira, mas tá correto, tá perfeito, porque essa é a fase, tudo tem seu tempo. Mas ela já tá, sabe, ela tira o brinquedinho e tudo começa desse jeito, tem o seu tempo, você deixa ela tirar, deixa ela usar a criatividade dela, a brincadeira dela. E aí depois, aos poucos, você vai mostrando para ela que tudo que saiu tem que voltar. Então, quando você começa nessa brincadeira, quando você deixa ela brincar e tudo, depois, ah, mamãe agora vai guardar, vamos guardar, ela vai, no tempo dela, vai chegar lá e ela vai guardar o brinquedo. Porque é assim, né? Tudo tem a faixazinha etária, né? A gente tem que sempre estar observando o que a gente está delegando para os nossos filhos, principalmente quando eles são assim, né? Bem bebezinho, bem pequenininho, se tá na faixa etária, né? E com a Anitta foi muito engraçado. Ela tirou a fralda muito cedo e ela, Mossoró é muito quente, ela ficava muito de calcinha e fazia muito xixi. E ela mesma fazia o xixi dela, tirava a calcinha, ela botava na lavanderia, porque como eram muitas calcinhas por dia, eu lavava todas, todo dia, várias calcinhas. E ela mesma ia lá na gaveta e tirava a calcinha, escolhia a calcinha dela. Às vezes nós mães temos uma mania, não vista essa não, ela sempre foi muito independente. Não, mamãe, eu quero essa e tinha que ser aquela. E até hoje ela faz balé. Ela se arruma sozinha, ela faz o coque dela, ela veste a roupa dela, ela já tá inclusive sabendo fazer até a própria maquiagem, porque a gente tem que ir deixando. A primeira vez não vai ficar bom, a segunda vez vai ficar mais ou menos, na terceira já pode ser que fique mais alinhado e quando você perceber esse hábito que se tornou rotina, vai ficar ajustado. É só uma questão aí de alinhar. Doutora Tatiana aqui, eu e minhas dicas Mara. Maravilhosa é você, sua linda. Adoro você. Posso abrir uma lata de leite condensado? Pergunta feita, esperando resposta. Mas eu não sei não, um negócio desse.
E aí, o que é que tem a ver uma lata de leite condensado uma hora dessa? Minha gente, pelo amor de Deus. Aqui já estamos com essas dicas. Muito bem, Tati. Eu sei que Tati, ela é bem seguidora, ela aprendeu a fazer dobrinha, ela tem e-book, ela é toda info, né? Toda organizada, e eu tenho certeza que a galera dela também. E olha só, pessoa linda, quarta-feira, né, que vem, eu também vou falar de um assunto bem polêmico, né, para nós mulheres principalmente. O que acontece com nós mulheres, muitas vezes, por ser essa mãe assim muito super protetora, às vezes acontece aí na casa de uma outra pessoa que você não é vista como a esposa, como a mentora do lar, e sim como a empregada. Muitas vezes, até mesmo os filhos da gente, quando a gente adoece ou que tem que viajar, a primeira coisa que alguns falam, ai, quem vai fazer minha comida, quem vai lavar minha roupa, quem vai organizar tal coisa. Então, assim, a gente fica vista como a empregada e que não é bom pra ninguém, não é satisfatório, né? A gente quer ser vista como a mulher, a empoderada, né? A mentora mesmo, gestora daquele lá que domina e que toma conta de tudo aquilo. E pra gente ganhar esse título também, a gente também tem que aprender a se posicionar. Para que a gente seja percebida, vista e valorizada por esse dom que a gente tem aí de ser mãe, de ser mentora, de liderar nossa família. Eu costumo muito dizer que nossa casa é muito como uma empresa, e normalmente a mãe é a chefe, né? É a líder, ela é quem gerencia ali a casa. E aí, para isso, ela tem que manter e criar e desenvolver suas diretrizes para que nada saia dos trilhos, né? Para que você sempre esteja alinhando e ajustando todas as coisas para que todos colaborem, para que todo mundo fique feliz, seja feliz e tenha tempo para vocês, né? Viver a harmonia de um lar, da sua família, não tem preço. Família é base de tudo. Quando a gente tem essa felicidade no lar da gente, a gente leva essa felicidade por onde você passa. Quando você tem uma casa harmoniosa, você consegue desenvolver o seu trabalho mais alegre, você trata as outras pessoas mais feliz. Porque normalmente quando a gente tem aquela vida estressante, agoniada, desesperada, de muita gritaria, de muito barulho, de coisas perdidas, de tempos perdidos, daquele estresse, muitas vezes a gente acaba descontando o nosso estresse, o nosso mau humor em pessoas que nem merecem, que nem tem nada a ver com aquilo, e aí gera uma confusão, inclusive a gente acaba adoecendo, né? O estresse é uma doença terrível que muitas vezes, quando você se estressa muito, às vezes chega até o ponto, né, de você criar uma depressão. Então, vamos começar a solucionar essas coisas dentro da nossa casa. Ficar muito feliz aí, amar muito a nossa família, botar a galera aí, todo mundo, pra fazer com vontade, de verdade, tendo a intenção, sem você estar se estressando tanto, de ter que estar mandando, mostrando. Vamos encontrar aí esse ponto de equilíbrio para que todo mundo se beneficie. Gratidão, né? Espero vocês na próxima live, quarta-feira, para a gente falar aí dessa inversão aí, da empregada para a mentora do lar. Conto com vocês, aproveitem aí, correm lá nas outras lives, dão uma olhada, fazem os comentários, os desafios, me chama aqui no direct, me segue lá no YouTube também, que tem muita coisa boa lá, tem muito conteúdo legal que pode lhe motivar e fazer você virar a chave e perceber qual é o ponto que está faltando aí para você ser mais feliz e ajustar a sua família. Tá dizendo aqui, né? Uma casa
funciona como uma empresa, né? A mãe é quem sabe de todas as coisas e precisa ter ordem e disciplina. Pois é exatamente desse jeito. A mãe, ela é a gestora de tudo isso e ela tem que aprender a delegar para que mesmo ela sendo a gestora, todos falem a mesma língua e todos saibam como funciona cada coisa. Eu acho muito importante aquelas empresas onde os funcionários passam por todos os setores, porque a casa da gente é assim. Seu filho, sua filha, ele tem que saber onde estão as coisas lá no quarto dele, mas ele também tem que saber onde está no seu quarto, onde está lá no escritório, onde está lá na sala, onde está lá na cozinha. Porque na hora que você precisar e que você não puder fazer, todo mundo fala a mesma língua e sabe onde tem cada coisa. Esse é um ponto bem interessante que a gente tem que aprender a passar para que eles também entendam, também percebam e façam as coisas aí fluir e girar da forma que tem que ser, né? De todo mundo se beneficiar, ganhar tempo, ficar feliz aí, harmonioso, né? Com todas as organizações. Muito obrigada aqui pelo questionamento, Alda. Seja muito, muito bem-vinda. Bom, e aí, né? Que a semana de vocês seja muito linda, muito iluminada, né? Que Deus Nossa Senhora cuide aí de todos vocês, dê muita saúde. E quarta-feira que vem tem mais. Beijo bem grande. Tchau, tchau.